Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e dizer para vocês, gente, que acaba de explodir uma bomba daquelas que vai cair no colo do Lula. Sim, e dessa vez o motivo tem tudo a ver com ela. A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, que se envolveu em um dos episódios mais vergonhosos durante a viagem à China. A coisa repercutiu tanto que até jornalistas de esquerda, que sempre passaram pano agora, não estão mais passando pano não, na verdade estão destroçando com ela e com Lula. Gente, para vocês terem uma ideia, o clima no Planalto é de puro desconforto. Tem ministro irritado nos bastidores, aliados de longa data de Lula e Janja começando a se incomodar, e já se fala até mesmo em um racha dentro do núcleo do governo, por causa das falas e atitudes de Janja. Lula, segundo fontes, estaria cada vez mais incomodado só de ouvir o nome dela em reuniões, viu? O clima fecha de vez, Lula estaria furioso nos bastidores. Inclusive, falou até mesmo em traição. Gente, para vocês verem a que ponto está chegando tudo isso. Mas se vocês acham que parou por aí, não. Mais uma bomba gravíssima foi revelada e tudo a ver com o STF. Sim, com o STF. Um grande jornalista, nome de peso, viu, fez revelações duríssimas sobre membros da Suprema Corte, com informações que envolvem conexões perigosas e temas sensíveis ligados a organizações criminosas. Para vocês terem noção, parlamentares da oposição já demonstraram interesse em apurar conteúdo das revelações e acreditam que, se houver confirmação, pode se tratar de um dos escândalos mais graves já ligados ao Supremo. Sim, gente, quem vai trazer tudo isso é um aliado de Bolsonaro. Ainda tem mais essa para a esquerda ficar desesperada. Um aliado de primeira linha de Bolsonaro e desafeto grande de Alexandre de Moraes. E ainda tem mais, viu? Vocês lembram do escândalo do INSS? Lógico, né, gente? Não tem como não lembrar. E ele ainda tá longe de acabar, viu? É escândalo atrás de escândalo. E agora, a Polícia Federal voltou na cena e prendeu mais 2 pessoas. É mesmo? 2 pessoas foram presas nessa nova fase da operação que tá deixando o Planalto em pânico. Eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia também para vocês. Mais um capítulo vergonhoso que mostra que o esquema era muito maior do que tentar esconder, viu? O escândalo só cresce dia após dia. E o que já se comenta nos bastidores é que essa nova etapa da operação está deixando Lula e todo o Planalto em completo desespero, bem preocupados, viu? Principalmente porque eles sabem que já era para o PT. E depois desse escândalo que eu vou trazer aqui para vocês, dos ministros do STF e também sobre Lula, com certeza já era para o PT. Gente, mas eu não vou ficar dando muito spoiler, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu só gostaria que vocês, por favor, compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, deixassem o seu like e também se inscrever no canal se não é inscrito. Mas antes de eu trazer todas essas e mais outras notícias para vocês que prometem incendiar o dia de hoje, eu gostaria que vocês vissem um vídeo de ninguém mais e ninguém menos que o nosso amado presidente Bolsonaro. Gente, este vídeo de Bolsonaro, ele vai revelar uma verdadeira bomba envolvendo Lula e a China, que vai chocar vocês. Olhem isso. Só assista esse vídeo de Bolsonaro, gente, porque vai valer muito a pena. Agora, o Lula queria alguém de confiança de vir para vir falar em liberdade de expressão no Brasil. Até o Papa acabou de falar que o bem mais sagrado que nós temos é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa. Ora, e quando se fala do filme lá, em torno de 49 milhões de pessoas morreram por pressão ou por influência do regime, de fome ou paredão. Qual exemplo de democracia a China pode dar para nós? Agora, o que está em jogo, Josias? Acredite se quiser. Tá? Eu atrapalhei a China no Brasil. Não comprar soja, por exemplo, ou comprar carne. Não. Eu atrapalhei porque passou no Senado Federal um projeto de lei permitindo a venda de terras para estrangeiros. Cada município poderia vender, não o município, o prefeito, o equivalente a 20% da terra podia ser vendido para estrangeiro. Passou no Senado. Na Câmara, sem falar com ninguém, apenas com o presidente da Câmara na época, conseguimos segurar esse projeto. Se esse projeto passar, a China, que compra no Brasil, vai acabar comprando o Brasil. Como é que fica uma fazenda de chinês aqui e de um brasileiro aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto? O do chinês vai ter uma produtividade muito melhor, que afinal de contas, o chinês aqui dentro não tem carga horária.
Alguns falam, o MP do Trabalho vai fiscalizar. Não vai fiscalizar. Ou se for, vai ter uma conversa num canto qualquer, com parte desses fiscais. Nós não podemos entregar o Brasil. Por exemplo, uma coisa pesada. No final do ano passado, G20 no Brasil, o Lula assinou 37 acordos com a China. Entre eles, os de minerais estratégicos, como, por exemplo, urânio. Uma mina de terra rara no Brasil está nas mãos da China. O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês. Nós não queremos a China aqui dentro. E a questão das redes sociais, da regulamentação? Não, mas não tem que regulamentar a rede social. Que de regulamentar a rede social depois vai ser vocês aqui da UOL. Vocês não vão ter. Eu acredito que você combate isso tudo com mais liberdade. No meu governo você não viu, apesar dos embates que a gente tinha com a mídia tradicional até, nenhuma medida minha para regular vocês, para criminalizar, para nada. Mas o senhor acha que tem que ser uma terra sem lei, por exemplo? O senhor pode cometer... já existe pode cometer crime, as pessoas podem fazer fake news, deepfake, usar uma imagem do senhor, fazendo uma mentira, espalhando e não pode... Tem o Marco Civil da internet, tem aí, e tem a legislação, né? Calúnia, difamação. Existe isso aí. Você não precisa cercear, porque afinal de contas, quem vai cercear vai ser um ser humano, ligado ao governo. E daí o pior vai acontecer. Vai ser a censura bruta. Hoje em dia, até essa questão dessa roubalheira dos velhinhos por parte do governo, tá? Potencializa tudo isso em função das mídias sociais. Você não vai ter um Nicolas aparecendo na tua frente. Eu vou e vejo um garoto, nós chamamos de garoto porque a idade dele, 28 anos de idade, um garoto excepcional, mas não estaria aí lá, não estaria o Mário Frias, não estaria o meu filho Carlos, não estaria um montão. Ia ser o que o governo quisesse para a questão de censura. E quem disse que é fake news? Não? O governo. Nas eleições eu sofri isso aí. Só a página direita foi derrubada, a ponte uma página esquerda. Mas antes de eu trazer para vocês a cereja do bolo, aonde esse jornalista revela uma verdadeira bomba sobre os ministros do STF, as Forças Armadas e muito mais, eu gostaria que vocês vissem este vídeo dessa passadora de pano de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, detonando com ele, com Janja. Gente, só assistam, porque não é toda vez que vamos ver isso não. Olhem isso para vocês verem a que ponto chegou Lula e Janja lá na China. Queria fazer uma consideração sobre, deixando de lado a questão da participação da Janja, se ela foi adequada ou se ela foi inadequada, a gente tem uma outra questão que me pareceu bastante preocupante, que diz respeito à própria fala do Lula esclarecendo a situação. Ele disse que entrou em contato com o presidente chinês e pediu para o presidente chinês enviar um enviado da sua responsabilidade para discutir a questão do TikTok no Brasil e da regulação do TikTok no Brasil. E essa fala é muito equivocada, nos dois sentidos que ela pode ter. Porque das duas, uma, ou no primeiro caso, o presidente Lula está solicitando ao presidente chinês usar dos poderes extraordinários que ele tem sobre a ByteDance, que é a empresa que dirige, né, que a empresa dona do TikTok, e está pedindo para ela fazer algum tipo de autorregulação que satisfaça as necessidades do Brasil. Então a gente teria um governo brasileiro solicitando a uma ditadura estrangeira para ela atuar sobre uma empresa nacional daquele país, para ela implementar um tipo de autorregulação para resolver um problema brasileiro, me parece completamente inadequado. Isso não faz o menor sentido. O governo chinês certamente tem os mecanismos para isso, ele tem o Golden Share da ByteDance, mais ou menos tem 1% das ações da ByteDance, e fora isso as leis chinesas permitem vários tipos de ingerência sobre a empresa. O governo brasileiro quer resolver o problema brasileiro por meio da solicitação de um favor a uma nação estrangeira, sobretudo uma ditadura estrangeira. É isso que o presidente Lula estava falando, isso seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade me parece ainda pior, que é solicitar que o governo chinês mande um enviado brasileiro para defender o modelo de regulação chinesa, que é um modelo muito complicado. A China tem um órgão regulador, que é a Autoridade do Ciberespaço Chinês. Esse órgão regulador, ele tem dupla, ele é um órgão regulador econômico, mais ou menos técnico, burocrático, mas ele também deve filiação às estruturas políticas do governo chinês. Então, ele, ao mesmo tempo, exerce regulação econômica e exerce censura. Nós vamos pedir que esse órgão regulador instrua ou mande modelos ou apresente formas do Brasil regular as mídias sociais no país.
De fato, a China tem sido um dos países pioneiros na regulação das mídias sociais para a infância, estabelecendo controle de horário, por exemplo, a limitação de tempo no uso de mídia social e outros dispositivos. Mas isso porque ele é um país, é uma ditadura e tem poderes extraordinários sobre isso. Nós vamos fazer isso do jeito chinês? Sim. O Lula está sugerindo que o modelo chinês deva ser considerado na discussão de regulação de mídias sociais no Brasil. Então, eu acho que as duas possibilidades, uma, o governo brasileiro sugerir um governo estrangeiro que intervenha e faça algum tipo de autorregulação da empresa para atender uma necessidade do Brasil, me parece super inadequada, e me parece ainda pior o segundo caso, no qual a gente está buscando inspiração no modelo de regulação chinesa, que é basicamente um modelo ditatorial. Bom, gente, como vocês podem ver, quando até os aliados de Lula estão passando pano para ele, é porque a coisa é gravíssima. E agora, gente, como prometido para vocês, olhem o que disse esse jornalista. A cereja do bolo começa agora. Essa é a aula inaugural do Dino! É o Flávio Dino numa aula inaugural. Olha isso, rapaz. E falando para o vice-governador. Isso é postura de ministro? E articulando para o vice-governador ser candidato a governador. E chamaram uma professora de direito, amiga do Dino, para ser a vice-governadora, porque ela é incrível, maravilhosa. Quer dizer, é o Flávio Dino tentando formar uma chapa para concorrer ao governo do Maranhão. Tentando não, né? Tentando não, né? E o governador atual ficou muito pé da vida. Claro, porque assim, gente, eles não têm pudor, tá? Eles não têm pudor. O Dino... vamos lá. Primeiro, puxão de orelha na patricinha da terceira via. O Olavo falava o tempo todo para esses generais especialistas em guerra de travesseiro, os generais de calcinha, os generais especialistas em guerra de travesseiro. Primeiro que esses generais não eram os homens verdadeiros, né, do Exército de Caxias, que botou a Farc para correr na Operação Traíra. Minha memória hoje está boa, hein? Hoje o programa vai ser... então, assim, os generais, eles não eram. Porque como é que eles tratam as pessoas que estavam na Operação Traíra? Como eles tratam a esposa e o militar, a esposa do militar que está nos assistindo aqui, esqueci o nome dela agora, você me perdoa, querida. Mas Daniela Fernandes? Isso. Do general Mário Fernandes. Mário Fernandes. Foi preso em novembro de 2024? Foi, né? Ou julho de 2024. Então, ele é general de verdade. Ele é homem. Ele é do Exército de Caxias. O Olavo falou para todos os outros generais de calcinha, especialistas em guerra de travesseiro, que eles tinham que parar com essa palhaçada de a gente tem que manter... como é que é o termo que eles usavam? Era manter a estabilidade, não? Como é que era? Era estabilidade, né? Manter a estabilidade democrática. E estabilidade do quê? Essa estabilidade aí. Você vê o Flávio Dino falando que tem que fazer campanha, né, em faculdade. Então os caras não têm pudor. Eles não têm pudor. Meu sonho era ver um Ives Gandra Martins sem esse pudor. Adoro o Ives Gandra, sério mesmo. Não tenho dúvida que ele é um homem piedoso, um católico do Opus Dei, assim, impecável, um homem maravilhoso. Mas PQP vai ser frouxo, sabe? Nunca vi tanta frouxidão quanto a do Ives Gandra. Dele e do filho. São pessoas maravilhosas, não tenho dúvida. Mas, pô, do lado de lá, olha o Coringa, meu irmão. Olha o Pinguim. Manu, cala a boca! Olha o Pinguim na faculdade. Bota a foto do Pinguim de novo aí, produção. O Pinguim não tem pudor, irmão. Imagina o Batman com pudor. Pô, o Pinguim tá aí, ó, na faculdade, usando a academia, fazendo, né, politicagem barata, cometendo crime que não só merece, mas tem que ser empichado. E aí a nossa galera é de um pudor, é de uma elegância e sofisticação que Deus me livre, cara. Eu não quero essa elegância e sofisticação do nosso lado. Por isso que eu gosto da posição de advogado como o Papini, não? Como é que é o nome dele? Papini, né? Não é Papini? Aquele advogado faca na caveira? Dele, do advogado Daniel Silveira. Paulo Faria, do Chiquini. Pô, a gente tem que aumentar. Marcílio. Olha que foto mais Emerson patética, Gribeletti. meu irmão. Esses três é tudo cuzão, tudo bunda mole. Pô, o cara é um cachaceiro, ladrão, safado, tá vendendo o Brasil pra China. Os caras estão prestando conta chinês. Olha, não, porque tem que entender que são as instituições. Instituição é o cacete, irmão.
Os caras chegaram lá, roubaram tudo. Roubaram velhinha. Fizeram tudo. E tem que respeitar porque botou a mesma farda do exército de Caxias. Enganaram um monte de gente, prenderam um monte de gente. Exato. Não, entre aqui no ônibus, vocês vão estar bem. Quer que eu... Cara, isso aí isso me dá uma indignação, Lacombe. Não, e o general, o cara falar com orgulho no Congresso, se orgulhando de ter feito isso, cara. Foi. E ainda falando que ficou impressionado que o presidente Lula ligou pra ele, lembra? Meu irmão, isso aí, eu te falar. Nem acreditei que era o presidente me ligando. Quando o Bolsonaro ligava pra ele, será que ele ficava também emocionado? Ou será que ele ficava pensando assim, mas esse o cara molhou a cueca com o telefone do Lula. É o general Dutra. Um maluco desse tem que ser tratado como homem dentro da Força Armada, meu irmão. Botar um cara desse, dar uns pescotapas mesmo, dá uns pescotapas nesse maluco, paga 100, paga 1.000, vira homem nessa porra. Falta isso, Lacombe. Lacombe, já viu vídeo institucional de Força Armada aqui nos Estados Unidos? Meu irmão, compara vídeo institucional da Rússia, dos Estados Unidos e do Brasil. Você fala assim, meu irmão... Não, eu já vi os daqui. Parece assim, filme de ação, né? Cara. Você fica com maior vontade de se alistar. O do Brasil você tem vontade de ser correndo. É isso aí. Você tem vontade de falar assim, cara, é Power Ranger. É pior que Power Ranger. Aí, ó, Gustavo Henrique Dutra. As pessoas achavam que estávamos isolando as praças. Eu tô sem óculos aqui. Para protegê-las. E foram dormir. No dia seguinte, prendemos mais de 1.000 pessoas. Isso é muita canalha. E teve alguém no governo, não lembro quem foi. Falar isso como se fosse uma vantagem. Que queria colocar no livro dos recordes, lembra? Foi, da Polícia Federal. Foi o cara o Andrei Rodrigues. Ele mesmo. Cara, eu vou te falar, isso aí é de enojar. Eu outro dia estava conversando com um amigo meu, a palavra enojar nunca fez tanto sentido como hoje, sabia? Que dá nojo mesmo, sabe? Tipo, é asco. Não é uma parada assim que você olha e fala assim, pô, o general não podia ter falado isso. Não, dá nojo. Dá nojo, irmão. Dá nojo. Essa é a palavra. Nojo. Nem palavrão cabe numa parada pra descrever isso. E aí, assim, vamos lá. A gente tá nessa situação. Então, durante muito tempo, tá todo mundo com medo de fazer manifestação em Brasília. Irmão, o Bolsonaro é muito Highlander. Nego pode falar o que for dele. Eu acho mó viagem quando o nego diz que o Bolsonaro é estrategista. Eu acho mó viagem. Não é. Agora, que o Bolsonaro tem uma força, ele conquistou o coração do povão. Quem o odeia, quem não gosta dele, tem que dar o braço a torcer. Ele conseguiu fazer as pessoas irem a Brasília, porque depois eu fiquei sabendo, um monte de gente pegou o ônibus e foi. Qual era o meu medo do lance da manifestação em Brasília? Por causa da anistia. Qual foi o meu medo? Pô, Max, a gente morou lá. A gente sabe como é que é. Gente, mas se vocês acham que as revelações pararam por aí, não. Agora que vem mesmo a cereja do bolo. Olhem esta notícia diretamente da Revista Oeste. Sérgio Tavares. Segundo Sérgio Tavares, aspas, STF controla o PCC, o narcotráfico e afins. Sim, o jornalista português que produz um documentário sobre Alexandre de Moraes também fala sobre Gilmar Mendes, que liberta todo tipo de criminosos. Falas do jornalista, tá? Jornalista Sérgio Tavares, que atualmente produz um documentário sobre o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração polêmica em depoimento ao Senado. Foi durante uma audiência que tratou dos desdobramentos da Vaza Toga, escândalo que revelou relações atípicas entre Moraes e seus assessores no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Tavares afirmou que o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, virou alvo do primeiro comando da capital, PCC, por ordem de Moraes. Agora, em entrevista ao Oeste, o jornalista reforça a suspeita de uma ligação entre Moraes e a facção. A denúncia de Tavares se sustenta em áudios divulgados por ele mesmo. Neles, Tagliaferro conversa com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ambos afirmam que sofreram retaliações do PCC depois de entrarem na mira da justiça brasileira. Na entrevista, Tavares também criticou a atuação do ministro Gilmar Mendes, decano do STF, aspas. Temos também outro ministro, Gilmar Mendes, conhecido por ser laxante que liberta todo tipo de criminosos, fecham aspas, afirmou Sérgio Tavares e disse mais. Para além disso, quando ele começou os seus negócios obscuros e milionários em Portugal, foi precisamente na mesma altura que o PCC se instalou em Portugal, fecham aspas. Gente, para vocês verem, como vocês podem ver, as revelações estão vindo toda à tona. E para Lula já era.
E parece que tem até gente querendo investigar esse fato, porque realmente é uma denúncia muito grave. Mas quem diria que nós iríamos viver para ver Gerson Camarote detonando com Lula em plena Rede Globo? Sim, olhem esta notícia. Camarote após gafe de Janja na China, aspas, ela presta um desserviço. O jornalista disse que Brasil não precisa ter primeira-dama enquadrada por Xi Jinping. Na terça-feira, dia 13, o jornalista Gerson Camarote, da Globo News, se manifestou sobre a gafe de Janja, que na China protagonizou um momento constrangedor ao pedir a palavra para falar com o presidente chinês Xi Jinping sobre o TikTok. Sim, gente, que ela considera ter um algoritmo favorável à direita. Segundo ele, tudo que o Brasil não precisava era ter sua primeira-dama enquadrada. E para não ficar só nas minhas palavras... Precisava ter sua primeira-dama enquadrada pelo Xi Jinping, ninguém menos que o Xi Jinping, foi o que aconteceu. E o relato dá crédito aqui a André Sadi e ao Valdo Cruz. Tem sido visto, as atitudes da Janja, elas causam sim um desconforto enorme dentro do governo. E por isso que a gente vê cada vez mais relatos desse comportamento. Mas agora é uma questão diplomática, como teve recentemente no G20, quando ela está com Elon Musk. Ela ataca de forma, num evento paralelo do G20, que acaba, um ataque tão contundente que acaba ofuscando o início do G20 e tendo que o próprio presidente Lula desautorizar a primeira-dama. Então, ela presta um desserviço principalmente ao governo Lula quando ela faz isso. Mas vocês acham que Lula gostou disso? É lógico que não. Ele saiu em defesa de Janja e olhem o que ele disse. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? É só isso. Eu mereço, gente. É melhor não, né?
Vamos continuar com as notícias, porque seria cômico se não fosse tão trágico, porque infelizmente é o casal que representa o Brasil. Mesmo não me representando, porque quem me representaria seria Bolsonaro e Michele Bolsonaro, que inclusive, gente, nas pesquisas está ganhando de Lula em tudo, viu? Isso também tem deixado ele furioso. A ação da PF mira a dupla que teria comprado carros de luxo com desvio do INSS. É tanta sujeira, é o que disse, né? Alan dos Santos. A palavra enojado nunca fez tanto sentido como está fazendo neste governo. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão em nova fase da operação contra fraudes em desconto de aposentados e pensionistas do INSS. Os policiais federais cumprem 2 mandados de busca e apreensão na cidade Presidente Prudente, no interior de São Paulo. De acordo com a PF, a ação foi autorizada pela Justiça Federal do Distrito Federal. Aspas. A ação mira a dupla ligada à CONAF, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais do Brasil. Associação suspeita de participação no esquema de fraude no INSS. Alvos são suspeitos de comprar veículos de luxo com dinheiro vindo do desvios dos nossos aposentados, gente. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus, pedindo para vocês compartilhar muito esse vídeo, curtir, comentar, se inscreva no canal se não é inscrito e vem fazer parte dessa família de direita você também. Deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.